Nick Iona Guardiã Lendária. Capítulo 1. Prazer, sou Iona. Ao despertar do relógio, Iona acordava, era 6 da manhã. Iona, ainda um pouco sonolenta, levantava de sua cama. Logo indo escovar seus dentes no banheiro, ela batia a mão no interruptor, não notando que o mesmo não acendia a luz. Logo depois de escovar seus dentes, indo até o seu roupeiro, pegava as roupas já pré-separadas para o ensaio. Logo depois de vestir suas roupas, Iona descia as escadas indo para a cozinha para preparar seu café da manhã na sua cafeteira. Iona colocava a água e o pó de café. Iona apertava o botão. Logo notava que a cafeteira não ligava e dizia: "Nossa, que estranho faltar energia logo de manhã." Iona pegava o leite e um pó de achocolatado, misturava tudo em um copo e bebia tudo de uma vez. Logo Iona, pegando sua bolsa, saía de casa, trancava a porta, caminhando até a calçada esperando um táxi. Quando ela via o táxi de longe, esticava a mão e ele parava. Ela embarcava no táxi. O motorista dizia: "Para a gravadora como sempre, Iona." Iona respondia com sorriso: "Sim." O motorista dirigia. Ligava o rádio no noticiário que dizia: "A cidade de Seul está um caos por culpa de um misterioso monstro energético que está sugando energia e destruindo tudo onde ele passa. Vários pontos da cidade estão com falta de luz, inclusive carros e baterias, e várias outras coisas elétricas também são atacadas pelo monstro." Mal o locutor terminava de falar, o táxi onde Iona estava parava sem bateria e sem energia. O taxista, com medo, diz: "O que está acontecendo?" "O carro parou, vamos ser atacados pelo monstro." Iona então pega seu super drive, mais conhecido como SD, de sua bolsa, saia do carro, se dirigia até a porta do motorista. Falava olhando séria para o mesmo: "Fique aqui", para o taxímetro. Ela então se dirigia ao local, que tinha gente gritando e alguns escombros. Iona avistava o monstro todo feito de energia. O monstro logo encara e pergunta: "Quem é você?" Iona respondia: "Prazer, sou Iona." Iona aperta seu SD e sai a uma voz que dizia: "Kamen Rider faz." Iona então tenta golpear o monstro, porém, quando ela vai golpear ele, ela é jogada para longe em seguida. O monstro começa a sugar suas energias, então Iona decide mudar de forma, aperta seu SD. Novamente sai a uma voz que dizia: "Ultraman Cosmos." Como Ultraman Cosmos, Iona voava atacando ele com raios por cima, mas não adiantava. Iona então se lembra que com água poderia dar um curto-circuito nele, então pousava, apertava seu SD e saía uma voz que dizia: "Aqua Ryukendo." Iona golpeava o monstro e dizia: "Aqua Madangiri", e o monstro explodia. Logo voltando a energia em toda a cidade, Iona retornava ao táxi em sua forma humana, embarcava, mandava o motorista seguir. E o dia continuava normalmente. Continua. Capítulo 2. Só isso não é um celular. Era uma bela manhã de domingo. Soy, companheira de banda e amiga de Iona, tomava seu café da manhã. Em seguida, indo até a sala, senta no sofá e olhava para a bolsa de Iona. Pensava: "Vou aproveitar que Iona tá dormindo e fuçar o celular dela para ver se ela tem algum boy no Google." Soy então pega a bolsa de Iona, logo vasculhando encontra o SD de Iona e Soy pensava: "Nossa, que celular esquisito, deve ser algum modelo moderno." Quando Soy ia apertar na tela, as outras meninas desciam as escadas. Soy escondia bem rápido o SD atrás de suas costas, mas Sumi percebia e perguntava: "Soy, o que você escondeu atrás de você?" Soy gaguejando responde: "Nada não. Eu vou dar uma volta." Soy então, saindo pela porta com o SD de Iona nas mãos, andava pela rua. Enquanto isso, Iona descia para tomar café, mas logo se lembrava que deixou a bolsa no sofá. Ia até a sala pegar para dar uma olhada no SD. Logo Iona vasculhava a bolsa sem encontrar o SD. Nervosa, grita perguntando: "Quem mexeu em minha bolsa?" As meninas falaram que não mexeram, porém Sumi falou: "Eu vi a Soy há alguns minutos com um tipo de celular na mão." Ela escondeu atrás das costas bem depressa. Iona, assustada, saía feito louca pela porta. As meninas olhavam umas para as outras sem entender nada. Iona andava pela rua e gritava: "Soy, Soy." Iona logo encontrava Soy desmaiada. Iona ia até ela, se ajoelhava, abraçava sacudindo, estapeava elas gritando: "Soy, acorda." Soy acordava com a cara fechada, brava, jogando o SD.
Na Iona então Soy dizia, tinha que deixar o antifurto ligado? Tomei um baita choque quando apertei a tela. Quando Soy terminava de falar parecia um dopante, um monstro criado por um Gaia Memory maligno. Ele saia de uma fenda dimensional. Iona dizia se levantando. Soy depois te explico tudo. Iona aperta o SD. Logo saia uma voz que dizia, Kamen Rider W. Então Iona e Soy eram fundidas e se transformavam em Kamen Rider W. Elas lutavam com o monstro, dando socos e chutes e ele ficava tonto. Então elas batiam do lado da cintura e saía uma voz que dizia, Joker Máximo Drive. Em seguida elas saltavam, esticam a perna e diziam, Joker aqui Extreme. O monstro recebia o golpe e explodia. Logo as duas voltam à forma humana separada. Soy dizia, que divertido. Iona respondia dando um cascudo em Soy. Nunca mais mexa nas minhas coisas novamente sem pedir ouviu. As duas resmungando uma com a outra voltavam para casa. Continua. Capítulo 3. Duas Ionas incomodam muita gente. Iona estava vendo TV. Tocava a campainha. Iona ia até a porta, abria. Mesma e logo via uma jovem japonesa. De cabelos negros, olhos negros. De shorts negros e jaqueta amarela sorrindo pra Iona. Iona logo a abraça, sorria e dizia, prima Jasmine. Que saudade! Jasmine dizia abraçando, também prima. Iona dizia, nossa que surpresa boa, a que devo essa visita? Jasmine dizia, vim pedir para você vigiar a máquina de clonagem enquanto vou em uma reunião da SPD. E depois da reunião ainda tenho que levar a máquina para a central. O teletransporte de lá quebrou. Iona sorrindo dizia, claro prima. Onde está a máquina? Jasmine dizia, o dog. Kruger disse que teletransportaria ela pro seu quintal. Bem, vou indo na reunião. Iona cuide da máquina e não mexe em nada, tá? Tchau. Iona dizia, ok tchau. Jasmine saía e Iona ia até o quintal. Ficava olhando a máquina, que tinha aspecto de um cilindro, e pensava, está chato ficar olhando. Se eu tivesse duas Ionas para vigiar por mim, eu vou ficar de boa. Iona então entra dentro do cilindro da máquina, puxa a alavanca da máquina, clonando a mesma de forma exata. Iona fica tão contente que resolve fazer mais 999 Ionas. Logo depois de fazer a última Iona nota nelas um olhar maligno. Em seguida saíam pela rua destruindo tudo. Iona pensava, a Jasmine vai me matar. Horas mais tarde Jasmine retornava. Logo vendo Iona no quintal do lado da máquina, Jasmine dizia, parabéns, ficou de guarda na máquina. Iona gaguejava, dizia, fiquei. Jasmine notava Iona nervosa. Então Jasmine, séria, dizia, o que você aprontou? Iona dizia, 999 Ionas. Jasmine dizia, ai meu Deus, você não sabia que não pode fazer mais de um clone por pessoa? Elas ficam más. O acaso me disse. Agora vamos. Temos que juntar todas num local e reverter tudo. Como vamos fazer isso? Iona dizia, bem, eu estou com fome. E se elas sou eu, mesmo malignas, também devem estar com fome. E se estão com fome, vão para minha lanchonete preferida. Então Iona aperta seu SD. Saia uma voz que dizia, Magic Pink. Iona se transforma em Magic Pink. Então Iona erguia o Magic Stick e dizia, Magi, Magiro. Então Iona diminuía a máquina e guardava em sua bolsa. Dizia, Jasmine, vamos para a lanchonete. Então Jasmine e Iona vão até o carro de Jasmine. Embarcam no carro indo à lanchonete. Chegando lá, Jasmine e Iona saíam do carro. Então Iona retirava da bolsa a máquina, colocava na porta da lanchonete, erguia o Magic Stick que dizia, Magi, Magiro. Então logo fazia a máquina crescer. Jasmine então gritava, comida grátis aqui. Então várias Ionas se aproximavam da máquina. Então a Iona original puxa a alavanca de reversão e as Ionas sumiam. Em seguida Iona refaz o feitiço, tornando a máquina pequena novamente. Jasmine pegava a máquina, sorriu, colocou no bolso de sua jaqueta e dizia, vou deixar ela pequena, assim qualquer coisa, se precisarmos usar, eu chamo você, ou um dos Magiranger, para fazer ela crescer. Iona, voltando à forma humana, sorria e dizia, ok. Então as duas iam até o carro, entram no mesmo e iam para casa.
sem imaginar que Iona não tinha ido até a máquina e estava em uma sorveteria ao lado. Continua. Capítulo 4. Em outra dimensão. Iona passeava pela cidade calma quando avistava uma fenda dimensional, indo com um SD nas mãos, pois suspeitava que havia um monstro ali. Iona olhava em volta, não via monstro nenhum, logo atravessava a fenda, via que era a mesma cidade, só que os cartazes das lojas e outras coisas eram escritas em japonês. Olhava uma TV na vitrine, via um clipe com uns garotos chamados Boys Generation e pensava: uau, aqui, eu sou um homem gostoso. Iona continuava a andar pela cidade, logo pensava: bem, se aqui nessa Coreia o idioma e japonês, no Japão o idioma deve ser o coreano. Então Iona apertava o SD e saía uma voz que dizia: Thunder Go Ryukendo. Então Iona, transformada em Thunder Go Ryukendo, voava até o Japão, logo pousava olhando em volta, e realmente, como ela pensava, era uma dimensão inversa. Iona caminhava pela cidade, logo ouvia barulho de explosão. Iona logo se dirigia para o local, observava o Kamen Rider Decade lutando contra dois monstros musculosos e negros. Iona pensava: o que o Tsukasa faz nesta dimensão? Os dois monstros golpeando o Decade com socos no rosto e na barriga faziam com que Decade caísse no chão e voltasse à forma humana. Então Iona via, não era o Tsukasa, mas sim era uma linda menina de olhos cor de mel, cabelos castanhos e calça preta e jaqueta rosa. Iona logo ia até ela para ajudá-la. Iona estendia a mão para a moça, que pegava na mão dela e, sem perder tempo, as duas olham os monstros e Iona apertava seu SD. A Decade colocava o cartão no seu Deca Drive, fechava o mesmo que estava preso em sua cintura. Então dos dois aparelhos saíam vozes que diziam Kamen Rider Decade. As duas se transformavam em Kamen Rider Decade. Logo cada uma lutava contra um monstro, trocando socos e chutes. Os monstros logo ficavam atordoados. Então Decade e Iona abriam os Deca Drives. Então pegam uma carta no lado esquerdo de sua cintura, colocam nos Deca Drives e em seguida fechavam os mesmos. E saíam vozes que diziam Final Attack Rider Decade. Então se formava uma trilha de cartas de energia na frente delas, que ia até os monstros. Então saltavam, esticam as pernas e, atravessando cada carta que atravessam, energizavam os pés de ambas até chegar no fim da trilha de cartas, golpeando os monstros, que explodiam, voltando à forma humana. As duas se olhavam, sorriam e Iona dizia: oi, prazer, meu nome é Iona. A Decade, tímida, dizia: prazer, sou o Maruko. Você veio da dimensão inversa da minha, né? Iona sorria e dizia: sim. Maruko falava meio confusa e dizia: ah, devo ter deixado a fenda aberta quando fui ver meu namorado em sua dimensão. Iona dizia: bem, falando em dimensão, tenho que ir para casa. Maruko dizia: sem problema. Então Maruko se transformava em Decade novamente e abria uma fenda que dava direto na casa de Iona. As duas se despediam. Iona atravessa a fenda, chegava em casa. Continua. Capítulo 5. Batel Coreia. Iona e suas amigas ensaiavam exaustivamente alguns passos. Ao fim do ensaio, Iona ia até Yuri. Iona dizia: Yuri, quer lanchar comigo? Yuri, sorridente, dizia: sim. Então as duas iam de mãos dadas, desciam as escadas indo até a lanchonete da gravadora. Logo chegando lá, vão até uma mesa, se sentam. Iona e Yuri pediam 2 hambúrgueres e 2 refrigerantes. E logo em seguida Yuri, vendo Iona com uma expressão exausta, Yuri dizia: nossa, Iona, você parece tão exausta. Iona dizia: pois é, dividir o tempo em ser heroína e cantora não é fácil. Então o garçom chegava com os pedidos e ele servia a elas. E elas começam a comer. Enquanto elas comiam, ouviam um grito. Iona saía com seu SD na mão e Yuri ia junto. Chegando no local, encontra uma garotinha que estava chorando. Então Iona dizia: linda, por que está chorando? A garotinha chorosa dizia: um inseto gigante tipo um gafanhoto levou meu irmão. Iona apontava seu SD para Yuri, apertava o mesmo, saía uma voz que dizia: Black Condor. Yuri era transformada em Black Condor e em seguida Iona, virando o SD para si mesma, apertava o SD, saía uma voz que dizia: Red Hawk. Iona se transformava em Red Hawk e em seguida Iona
Yuri saiam voando atrás do monstro seguindo os rastros de destruição do inseto. Alguns minutos depois, Iona e Yuri alcançam o inseto. Yuri ia por baixo do inseto, retirava o menino, levava ele de volta para a irmã dele. Enquanto isso, Iona cortava as asas do inseto com Bringer S-Word. O inseto caía no chão e Iona pousava e de uma forma rápida o inseto dava uma patada prendendo uma das pernas de Iona no chão. Quando Iona estava prestes a ser dilacerada pelo inseto, Yuri aparecia, cortando a pata do inseto com o Bringer S-Word. Yuri logo pousava, se ajoelhava e preocupada dizia: Iona, tá tudo bem, amor? Iona tenta ficar em pé, sentia dores. Caindo no chão novamente dizia: amor, você vai ter que lutar no meu lugar, não consigo ficar em pé. Yuri dizia: mas não sei lutar, só dançar. Iona dizia: eu tenho uma ideia. Iona apertava o SD, saía uma voz que dizia: Batel Coreia. Yuri se transformava em Batel Coreia com a roupa branca idêntica à do Batel Japão, só que com capacete azul. Iona pensava: ué, Batel Coreia? Yuri ia até o inseto, dançava golpeando ele com passos de dança ao mesmo ficar atordoada. Então Yuri, juntando as mãos soltando uma bola de energia, gritava: Batel Coreia Harikane. O monstro era atravessado pela bola de energia. Yuri, voltando à forma humana, ia até a Iona, que também estava já na forma humana. Então Yuri levantava a Iona, colocava o braço dela em suas costas. Iona se apoiava e as duas andavam pela rua. Iona dizia: viu, minha vida não é fácil. Yuri sorria e dizia: percebi. Continue. Capítulo 6. Pet. Jéssica e Iona saíam de uma loja de roupas. Elas estavam cheias de sacolas. Iam até uma caminhonete. Iona abriu o porta-malas e Jéssica, colocando as sacolas de roupas dentro, sorria e dizia: acho que compramos quase todas as peças de roupa femininas do Japão. Iona sorria e dizia: eu adoro as lojas de roupas do Japão. Agora vamos para casa que estou com fome. Então elas entram na caminhonete, indo em direção à Coreia. Iona olhava a paisagem e repentinamente uma garotinha passava em frente ao carro. Jéssica freava bruscamente. Parava a próxima garotinha. A garotinha fica assustada e começa a chorar. Jéssica e Iona saíam do carro, indo até a menina. Iona ajoelhava abraçando a garotinha, dizia: pronto, passou-se a calma. A garotinha, logo vendo que era abraçada pela Iona, a garotinha sorria e dizia: legal, você é aquela cantora coreana do grupo SNSD que virou heroína. Então você pode me ajudar. Iona então dizia: o que houve, fofinha? A garotinha triste dizia: meu gatinho sumiu. Iona sorria e dizia: vá para casa, te prometo que eu e a Jéssica vamos encontrar seu gatinho, não é mesmo, Jéssica? Jéssica acena com a cabeça positivamente, sorrindo dizia: sim, e a gente não sabe o seu nome, diz para a gente, fofa. A garotinha sorria e dizia: me chamo Hitomi. Iona dizia: que nome bonito, agora vá para casa. Ok. Hitomi acenava positivamente com a cabeça, em seguida indo em direção à sua casa. Então Jéssica e Iona entram na caminhonete e Jéssica dizia: onde vamos começar a procurar? Iona dizia: no centro de zoonoses. Minutos mais tarde, dentro do centro de zoonoses, Iona e Jéssica notam que o mesmo estava vazio, sem ninguém. Iona dizia: que estranho, onde estão os atendentes e os animais? Mal Iona termina de falar, se ouviam uns resmungos que vinham do banheiro. Iona e Jéssica iam com cuidado, abriam a porta do banheiro, logo viam dois homens e uma mulher amordaçados e amarrados no chão. Iona e Jéssica desamarravam eles e um homem, sorrindo, dizia: nossa, você é a Iona do SNSD. Obrigado por libertar a gente. Iona dizia: de nada, o que houve aqui? O homem dizia: dois homens carecas de bigode, calças pretas e camisas brancas muito fortes pararam um caminhão preto na frente do centro e entraram pegando a gente e amarrando no banheiro. Mal o rapaz termina de falar, ouvia-se um grito que dizia: volte aqui com meu cachorrinho. Então Iona e Jéssica saiam do centro, avistam um garotinho e Jéssica e Iona vão até ele. Então Iona dizia: sabe para onde eles foram? O garoto dizia: sim, eles viraram a esquina à esquerda. Iona, por favor, pegue o meu cachorrinho de volta e dá uma surra nesses malvados. Iona dizia: pode deixar que vou dar mesmo.
Iona e Jéssica voltam para a caminhonete. Entram na mesma indo na direção que o menino dizia. Logo acham o caminhão preto com lona preta parado em um pet shop. Iona e Jéssica desciam da caminhonete. Entram no pet shop. Avistam os homens carecas pegando os balconistas pelo colarinho e Iona dizia: acho melhor vocês dois deixar esses homens em paz. Os homens carecas se viram, riam maleficamente. Um deles dizia: sabe quem somos, mocinhas? Então os homens se transformam em robôs de prata de olhos brancos e cabeça redonda e cada um deles tinha mão de martelo. Jéssica dizia: sabe que prefiro vocês assim? Ficaram menos feios. Um dos robôs com raiva dizia: vai me pagar, mocinha insolente. Então os robôs levantam seus martelos indo em direção a Jéssica e Iona. Então, Iona.sd para Jéssica aperta e sai a uma voz que dizia: Machine Woman. Em seguida Iona vira o SD para si mesma. Apertava, saia uma voz que dizia: Machine Woman. Iona e Jéssica se transformam em Machine Woman, versão feminina do Machine Man. Então quando os dois robôs estavam prestes a desferir uma martelada, as duas pegam eles pelos braços, jogando eles para fora da loja. Então Jéssica e Iona iam para fora, jogam uma bola de energia para cima que volta para elas em um formato de uma pistola de prata, e as duas empunhando as pistolas atiram e diziam: Warp Throttle, e sai um laser que congelavam os robôs. Em seguida Jéssica e Iona fecham os punhos, esticavam os braços na diagonal como se empunhassem um bastão e diziam: Laser Saber. Então se materializava uma espada em forma de um florete nas mãos das duas. Em seguida elas passavam uma das mãos na parte de aço de baixo para cima, transformando as espadas em espadas laser. Iam até os robôs e Iona fazia um M no peito de um dos robôs e no outro Jéssica fazia o mesmo, diziam Thunder Machine. Em seguida os robôs explodem. Iona e Jéssica voltam à forma humana e Jéssica dizia: mas quem será que queria os animais? Iona dizia: eu não sei, mas vou levar o caminhão para Jasmine tocar. Ela é uma experta em poderes paranormais tocando as coisas. Horas mais tarde uma senhora de uns 40 anos toda vestida de vermelho em um lugar cheio de animais resmunga e dizia: esses robôs idiotas estão demorando. Logo em seguida chegava o caminhão para na frente dela. Ela ia até a porta do motorista, resmungava e dizia: vou desmontar vocês dois. Logo ela abria a porta do caminhão e, assustada ao ver Jasmine, dizia: deu merda. Jasmine, sem perder tempo, algemava a mulher. Jasmine ria e dizia: você está presa, Lady M. Horas mais tarde Jéssica e Iona iam de casa em casa entregando os animais roubados. Continua. Capítulo 7. Recordações. Iona, Sun e Ryo tomavam café da manhã em uma lanchonete e viam na TV imagens de um monstro que saía do mar, e a repórter dizia: atenção, fujam todos da cidade, Godzilla despertou. Iona, sem perder tempo, vira o SD para Ryo, apertava o mesmo e saía uma voz que dizia: Ultraman Dyna. Em seguida virava o SD para Sun e apertava o botão, saía uma voz que dizia: Ultraman Tiga. Iona vira o SD para si mesma, apertava o botão e saía uma voz que dizia: Ultraman Mebius. Iona então dizia: o SD parece que evoluiu desde que transformei a Jéssica em Machine Woman. Ele reconhece gênero. Então as três transformadas em Ultras Womans vão para a rua e saem voando seguindo o rastro de destruição do monstro. Quando encontram o monstro, elas pousam, em seguida aumentam de tamanho, pegam o monstro pelos braços, saiam voando com ele até uma ilha, jogam ele no chão. O monstro se levantava, as três pousam, então o monstro abria sua boca, soltava um raio, as três cruzam os braços em forma de cruz e soltavam raios também. Os raios delas vencem o do monstro, que acaba sendo atingido e explodia, criando uma espécie de fenda que sugou as três, em seguida se fechava. Horas mais tarde elas acordavam em suas formas humanas, se levantam do chão, olham em volta e viam que estavam em uma caverna. Iona, logo reconhecendo a mesma, dizia: essa caverna foi onde teve a minha primeira reunião com a casa e os outros heróis. Ryo e Sun ficam espantadas. Iona, ouvindo passos, dizia: se escondam, tem gente vindo. Logo as três se escondiam atrás das pedras. Iona logo observava e reconhecia as quatro pessoas que entram na caverna. Eram elas.
Akaze Gokai Gurin, Okamaji Pink, Bamba Soutchi Big, Won, e Megumi Azao, Blue Dolphin. Bamba Soutchi dizia, então fizeram o que eu pedi. Akaze tirava o SD do bolso sorrindo dizia, sim, está aqui a mescla perfeita de magia e tecnologia. Ouka dizia em seguida, tem até sistema que dá um choque na pessoa se ela não for a pessoa escolhida. Bamba Soutchi dizia, e como esse aparelho vai escolher a pessoa? Megumi dizia, equipamos o SD com um scanner. Ele vai escanear a pessoa mais próxima dele que tem coração puro. Bamba Soutchi dizia, vamos liguem o scanner, vamos saber quem é o escolhido ou escolhida. Akaze liga o scanner do SD e como Yona está ali perto, logo a reconhece dizendo, escolhida Yona. Ouka logo dizia, legal, conheço a Yona, é uma cantora de uma girl band coreana. Bamba Soutchi dizia, bem, a missão dela será difícil combater monstros que vêm das fendas dimensionais para que isso não atrapalhe o combate central dos outros heróis. Será que ela vai conseguir? Ouka dizia, tudo leva tempo e Yona deverá aprender. Então os 4 saiam da caverna. Bamba Soutchi levando o SD guardava o mesmo no bolso. Yona e Suni então saiam de trás das pedras. Yona suspirava e dizia, então minha escolha foi um acidente? Tipo, o SD só me indicou porque eu estava aqui perto dele. Yona jogava o SD no chão, olhava para a parede e dizia, eu pensava que era escolhida por ser especial. Suni juntava o SD e entrega para Yona, então Suni dizia, o SD podia ter escolhido qualquer uma de nós 3, mas você tem o coração puro. Yona pegava, virava o SD para si mesma, apertava o botão e saía uma voz que dizia Kamen Rider Den. Yona se transforma em Kamen Rider Den e chama o Denline e elas embarcam rumo ao tempo presente. Elas sentavam nos assentos, então Ryo dizia, Yona, como foi o dia que você recebeu o SD? Yona dizia, bem, vou contar para vocês. A partir de agora, flashback da Yona. Na folga de um show no Japão, Yona andava sozinha pelas ruas distraída, olhando seu celular. Toma um esbarrão e a pessoa dizia, desculpe. Yona levantando a cabeça via Bamba Soutchi e Yona dizia, o senhor que deve me desculpar. Era eu que estava distraída. Bamba Soutchi sorria e dando o SD para Yona. Bamba Soutchi dizia, como você tem um bom coração, vou te dar isso. Yona pegava o SD, logo saía uma energia do SD que tomava conta do corpo de Yona, que fechava os olhos e recebia instruções de como usar o SD e em seguida abria seus olhos e Bamba Soutchi havia sumido. Yona ouvia gritos e ia até o local e via Shadow Moon atacar as pessoas com raios que saíam de suas mãos. Então Yona com cara de brava dizia, o inseto enlatado, é melhor você se acalmar. Shadow Moon ria maleficamente e dizia, quem é você? Yona dizia, sou Yona. Yona vira o SD para si mesma, apertava o botão, saía uma voz que dizia, Kamen Rider Kabuto. Yona se transformava em Kamen Rider Kabuto. Então Shadow Moon soltava raios de seus dedos, atingia a Yona sem causar dano. Yona dizia, clock. A Yona batia no cinto no lado direito. Então saía uma voz que dizia, clock. A então Yona se movia em velocidade super. Sônica golpeava Shadow Moon com vários socos e chutes rápidos, ele fica tonto. Então saía uma voz do cinto que dizia, clock over. Então Yona aperta os 3 botões na parte de cima do Kabuto Zetec que ficava na frente do cinto e saía uma voz que dizia, 1, 2, 3. Yona dizia, Rider Kick. Puxava a alavanca do Kabuto Zetec da esquerda para a direita, seu pé esquerdo se energizava e saía uma voz que dizia, Rider Kick. Yona dava uma giratória acertando o peito de Shadow Moon e Shadow Moon explodia. Yona volta à forma humana, em seguida ouvia uma voz que dizia, mãos para cima. Yona com as mãos para cima se virava e via Jasmine e o pessoal da SPD apontando as pistolas. Fim do flashback. Yona então dizia, fui presa, mas Jasmine tocou o SD e viu toda a história e gostou tanto de mim que me adotou como prima. Suni ria e dizia, Yona, acho que sua vida e nem as nossas não vão mais ser as mesmas. Yona ria e dizia, com certeza.
Logo Dayliner parava no tempo presente. Elas saíam indo para casa. Continua. Capítulo 8. O farol assombrado. C.O. Iona em um dia de folga andavam no calçadão da praia na cidade de Ionua. C.O. sorrindo dizia: fim de semana sem show, sem monstros e sem nada. Iona dizia: espero que sim. Elas iam caminhando pela praia avistando um farol sendo reformado e C.O. dizia: olha só, estão reformando o farol antigo. Iona dizia: pelo que sei vai ser um museu naval. Quando Iona termina de falar, alguns homens assustados saíam do farol e Iona e C.O. iam até o farol e Iona segurava um homem pelo braço e Iona dizia: que houve? O homem gritava assustado: um fantasma no farol. Logo Iona soltava o homem que corria, então Iona meio assustada dizia: acho melhor a gente voltar. C.O. com cara de brava dizia: nada disso, você é uma heroína. Temos que entrar lá e investigar. Iona gaguejava e dizia: mas eu não sei se tem algum poder contra fantasma no SD. C.O. puxava Iona pela mão e C.O. dizia: vamos, não seja covarde, você tem vários poderes. Então minutos mais tarde as duas entravam no farol. C.O. ia na frente, Iona logo atrás, e avistavam algumas portas. Então a porta do farol se fecha e Iona dizia: eu falei que devíamos ter voltado. C.O. dizia: Iona, fantasmas não existem. As duas iam andando. Repentinamente Iona sentia uma mão em seu ombro trêmula de medo. Se virava, via o monstro fantasma. Iona cutucava o ombro de C.O. Então Iona dizia: fantasma de gente não existe, mas de monstro sim, e com tentáculos ainda por cima. Então as duas corriam e entram no banheiro. Iona fecha a porta e o monstro dizia: garotinhas assustadas, ha, ha. Então Iona tira o SD de sua cintura, virava o SD para si mesma, apertava o botão do SD, saía uma voz que dizia: Soulbringer. Iona se transforma em Soulbringer, dizia: Bossuint. Então uma arma triangular de prata na mão de Iona se materializa e Iona dizia: C.O. abra a porta. C.O. abria a porta e Iona, usando a Bossuint, Iona disparava os raios, porém passava por dentro do monstro e Iona dizia: acho que laser não funciona com monstro fantasma. Então Iona volta à forma humana e C.O. dizia: o único jeito que minha avó dizia para acabar com fantasmas é com fogo sagrado. Iona sorria e dizia: acho que lembrei uma coisa que vai derrotar ele. Iona aponta o SD para C.O. aperta o botão, sai uma voz que dizia: Sailor Mars. C.O. se transforma em Sailor Mars. C.O. dizia: uau! Iona, você confia em mim para derrotar o fantasma? Iona dava um tapa na bunda de C.O. Iona dizia: sim, e também porque você fica uma gostosa de sainha. Ui. C.O. fechava os olhos, mordia os próprios lábios e dizia: Iona, deixa isso para mais tarde. C.O. logo ficava séria. Então jogava no monstro inscrições sagradas, logo paralisava o mesmo em seguida. C.O. juntando as mãos em forma de pistola dizia: Iona Tyson. C.O. disparava bolas de fogo de seus dedos, atingindo o monstro que sumia. C.O. voltava à forma humana. Iona dizia: acho que ele se foi, vamos para casa. C.O. acenava positivamente com a cabeça. As duas saiam do farol indo para casa. Continua. Capítulo 9. Circo dos Horrores. Fanny entrava na casa de Iona, então Fanny subia as escadas, entra no quarto, pula na cama, sacudindo Iona e sorrindo. Fanny dizia: Iona, me leva no circo hoje à noite? Iona meio sonolenta dizia: ah, tá. Tá, Fanny, levo sim. Fanny enchia a Iona de beijos no rosto, logo saía. Logo Iona arregala os olhos e pensa: circo? Eu tenho medo de palhaço. Fanny voltava alguns minutos depois para a casa de Iona. Fanny entrava. Iona sentada no sofá olha para Fanny. Iona via a mesma assustada e dizia: que houve, Fanny? Fanny dizia: após de irem no circo, as pessoas estão extremamente agressivas e destruindo tudo na cidade. Iona dizia: vamos lá saber que circo é esse. Então Iona pega o SD em cima da estante. Então Iona e Fanny iam até o carro de Fanny e entravam no mesmo, indo até o circo. Alguns minutos depois elas chegam lá, saíam do carro, logo entram no circo. Olhando em volta viam que tudo era de aço negro em formato de tenda. Iona dizia: que circo é esse? Mal Iona termina de falar, aparecia do nada um homem na frente delas. Tinha roupas de apresentador.
de circo e uma cartola e usava bigode, e o homem dizia: mocinhas, ainda não está na hora do espetáculo. Iona, desconfiada, dizia: sabemos disso. O homem, com um olhar maligno, dizia: então vieram fazer parte do meu circo. Com o estalar de dedos, ele fechava o circo todo. Iona e Fanny olhavam em volta assustadas, pois ficava tudo escuro. Em seguida, com outro estalar de dedos dele, acende-se as luzes. Fanny e Iona estavam no meio do picadeiro. Elas olhavam o povo da cidade sentado nas arquibancadas com um olhar maligno. E o homem dizia: senhoras e senhores, apresentando o maior espetáculo dos universos. O fim da guardiã lendária de sua amiga Fanny. Pelo próprio povo da cidade que eu dominei. O povo logo saía da arquibancada, cercando elas. Iona logo virava o SD para Fanny. Iona ia apertar o SD quando Fanny dizia: Iona, nós não podemos machucar, eles só estão sendo manipulados. Iona dizia: tenho uma ideia. Iona aperta o SD e saiu uma voz que dizia: Patrine. Fanny era transformada em Patrine. Fanny tirava uma pequena espada com ponta de cristal vermelho de sua cintura e dizia: Cocucô. Ela esticava a espada e aponta a espada para as pessoas. A ponta da espada se iluminava e Fanny fazia uma marca de energia em forma de P no peito das pessoas sem causar dano, e as pessoas desmaiavam. Em seguida, o homem enfurecido então se transforma em um monstro de aço musculoso com mão de espada indo em direção a Iona. Iona virava o SD para si mesma, apertava o botão e saía uma voz que dizia: Gavan. Iona se transforma em Gavan. Logo levava as duas mãos em sua cintura, materializando uma espada em sua mão, erguia a mesma e ia até o monstro trocando golpes de espada com ele. Até em um instante Iona cortava a mão de espada do monstro, em seguida dando vários cortes no peito do monstro, que ficava tonto. Iona então passa a mão na lâmina da espada de cima para baixo, tornando a espada uma espada laser. Iona dizia: Laser Blade. Então Iona, cortando o monstro de cima para baixo, dizia: Gavan Dynamic. Logo em seguida, o monstro caía no chão explodindo. O circo sumia e as pessoas acordavam sem lembrar de nada. Iam para casa meio assustadas. Iona e Fanny voltam à forma humana e iam em direção ao carro. Iona dizia: realmente não gosto muito de circo. Fanny dizia: a partir de hoje não quero ver um circo tão cedo. Continua. Capítulo 10. Pré-história. Iona andava pela cidade tomando seu sorvete. Avistava uma fenda que parecia ser uma fenda dimensional. Iona ia até lá e, vendo a fenda, dizia: Maruco deve ter deixado a fenda aberta de novo. Não vejo monstro por aqui. Bem, vou entrar para ver se acho ela por aqui. Então Iona entra na fenda. Em seguida olha em volta, via que tinha dinossauros. Ficava admirada e dizia: então não era uma fenda dimensional, era uma fenda temporal. Iona andava com cuidado para não chamar a atenção dos dinossauros. Alguns minutos mais tarde ouvia gritos de socorro. Pegavam o SD de sua cintura, indo em direção da onde vinham os gritos. Então avistava um Tiranossauro Rex com a boca dentro de uma caverna. Iona virava o SD para si mesma, apertava o botão do SD e saía uma voz que dizia: Ultra-Human Cosmos. Iona se transformava em Ultra-Human Cosmos e logo pegava no rabo do tiranossauro, girava com ele, em seguida jogando longe. Em seguida Iona volta à forma humana, entra na caverna e dizia: seja quem forem, fiquem tranquilos, já dei um jeito no tiranossauro. Logo do fundo da caverna saía um rapaz com uma jaqueta prateada e short preto, e gritando feliz o mesmo dizia: Iona, que saudade! Então o rapaz abraçava Iona caindo no chão com ela, e Iona de cara fechada dizia: também, Gai, agora saia de cima de mim. Então os dois se levantam. Iona via Maruco e uma menina idêntica a Jéssica, usando uma jaqueta verde e uma sainha verde, e Maruco dizia: Iona, que surpresa, como você veio parar aqui? Iona sorrindo dizia: uma fenda estava aberta, resolvi entrar e dar uma olhada. E quem é essa moça que parece a Jéssica? Maruco sorria e dizia: esta é a dona Akazu Gokai Green da minha dimensão. Então dona sorria e dizia: oi, prazer. Iona dizia: prazer, meu nome é Iona. Maruco olhava para Gai e Maruco de cara fechada dizia: o senhor Gai, senhor, esqueceu de fechar a fenda. Gai dizia: deu preguiça. Então a Akazu dizia: vamos, turma, chega de conversa, ainda temos que pegar o Dr. Dino. Iona dizia: quem é esse cara?
Maruko dizia. Na verdade, ele é um cientista que fez uma mutação em seu corpo, se tornando meio homem meio dinossauro. Ele queria transformar todos os humanos em meios dinossauros. Em 3034 foi congelado pelo Steimer Ranger, mas escapou depois de uma falha do sistema de criogenia. Ele se libertou e fugiu para essa dimensão nessa era, porque aqui não tem heróis. Aí Dumont nos contatou e disse para nós impedirmos ele. Guy dizia. Chega de conversa e vamos atrás do Dr. Dino. Todos acenam positivamente com a cabeça. Então eles saem da caverna. Andando avistam uma trilha. A Case analisa e dizia. Marcas de veículo deve ser do Dr. Dino. Seguindo a trilha, eles chegam em uma montanha onde acham uma porta de ferro e Maruko dizia. Acho que encontramos o laboratório. Então Maruko colocava seu Deca Drive em sua cintura, tirava o cartão do lado de sua cintura. Então Maruko dizia, Henshin. Colocando o cartão no Deca Drive, fechava e saía uma voz que dizia, Kamen Rider Decade. Então Maruko se transformava em Kamen Rider Decade e chutava a porta, derruba a mesma. Então Maruko dizia, fim da linha. Dr. Dino se entregue. Doutor Dino parava de mexer nos líquidos, se virava, sorriu e malignamente dizia, pode vir Rosinha porque só para os meus experimentos sou morto. Dino droides ataquem. Então se materializavam dinossauros robôs e Iona dizia, Maruko vá atrás do Dr. Dino, nós cuidamos dos dino droides. Iona virava o SD para si mesma, aperta o botão do SD e saiu uma voz que dizia Denjin Pink. Iona se transforma em Denji Pink e dizia, Denjin Punch. Materializava punhos de aço em suas mãos e esfregando os punhos de aço uns nos outros, energizando os mesmos, golpeava os dinos droides que explodiam. A Case pegava seu Mobirat. Pega a chave Gokai Green. A Case dizia, Gokai Change. A Case coloca a chave em seu Mobirat e saía uma voz que dizia, Gokai Ger. A Case se transformava em Gokai Green. Gai então pegava seu Gokai celular e pega a chave Gokai Silver e dizia, Gokai Change. Colocava a chave em seu Gokai celular e saía uma voz que dizia, Gokai Silver. Em seguida a Case pega a chave Denji Green e colocava no Mobirat e saía uma voz que dizia, Denji Man. A Case se transforma em Denji Green e dizia Denjin Punch. Materializava punhos de aço em suas mãos e esfregando os punhos de aço uns nos outros, energizando os mesmos, golpeava os dinos droides que explodiam. Gai materializava o Gokai espiar em suas mãos, cravando a ponta nos dino droides que explodiam. Enquanto isso Maruko encurrala Dr. Dino e logo trocam socos e chutes. Maruko pegava Dr. Dino pelo rabo, girava jogando ele contra a parede. Maruko pega um cartão do lado de sua cintura, abria seu Deca Drive, coloca a carta, fechava seu Deca Drive, saía uma voz que dizia, Final Attack Rider Decade. Se forma uma trilha de cartas de energia entre Maruko e Dr. Dino. Maruko saltava, esticava a perna, atravessando cada carta. Cada carta que ela atravessava energizava seu pé até chegar em Dr. Dino, atingindo o peito do mesmo e Dr. Dino explodia. Iona, Gai e a Case também golpeavam os últimos dino droides que explodiam e Iona dizia, bem, acabamos. Todos então voltam à forma humana. Então a Case olhava um cilindro azul e tinha uma cabeça de homem lá dentro. Então a Case ia até o mesmo e dizia, olá, quem? Ou, o que é você? O cabeça de homem dizia, eu me chamo Zordon, sou um alienígena e vim parar nesse planeta e o Dr. Dino me aprisionou neste tubo há muito tempo. A Case dizia, eu e meus amigos podemos te libertar. Zordon dizia, já estou há muito tempo neste tubo, se sair dele morrerei. Então a Case dizia, então como esse mundo não tem heróis, que tal você ser tipo nosso sentinela? Zordon dizia, como fará isso? A Case dizia, ligarei você ao computador do Dr. Dino e usando o SD da Iona te darei a database necessária para criar heróis caso precise. Horas mais tarde Iona, vendo a Case terminando as ligações em Zordon, Iona dizia, acha que vai funcionar? A Case perto de uma alavanca puxava e tudo se acendia e a Case sorria e dizia, já deu. Iona, agora me empresta seu SD. Então Iona dava o SD pra Case, que ia até uns painéis em frente a Zordon. Colocando o SD em cima do painel, Zordon absorvia as informações.
Em seguida a Cassie dava o SD de volta para Iona e Zordon dizia: existe um robô sentinela desse lugar nesse computador, vou reprogramar ele para me ajudar. A Cassie dizia: bem, vamos para casa até um dia, Zordon. Zordon dizia: até. E todos saiam do laboratório indo até o Gozildril. Entram no mesmo voltando para o tempo atual. Continua. Capítulo 11. A Pedra Misteriosa. Tá. E andava pela rua e repentinamente uma pedra caía em sua frente e Tae dizia: nossa, que pedra estranha, mas bonita. Tae colocava a pedra no bolso de sua calça, levando a mesma para casa. Então, chegando em sua casa, Tae ligava para Iona e Iona atendia e dizia: alô? Tae dizia: Iona, vem correndo aqui em casa, tenho que te mostrar algo incrível. Iona dizia: já estou indo. Minutos mais tarde, Iona chega à casa de Tae. Logo mostra a pedra para Iona. Tae, sorrindo, dizia: olha, Iona, o que eu achei. Iona olhava a pedra e dizia: onde achou isso? Tae dizia: caiu do céu bem na minha frente. Iona dizia: isso pode ser alienígena. Tae, tenha cuidado. Mal Iona termina de falar, a pedra começava a rachar em pedaços. Tae colocava a pedra na mesa de centro. Então Tae e Iona se escondem atrás do sofá. Tae dizia: Iona, acho que isso deve ser um ovo de monstro. Iona dizia: espero que não seja maligno. Tae ouve um barulhinho fofo e se levanta e olha por cima do sofá e grita: ah! Iona levanta com o SD nas mãos. Quando ia apertar o SD, olha Tae acariciando um bichinho roxo e peludo e Tae dizia: olha só que gracinha. Iona fazia carinho no bichinho também e dizia: que nome vamos dar a ele? Tá. E sorrindo dizia: Fluffy, que tal? Iona dizia: amei. As duas brincavam com o bichinho quando ouvem um plantão jornalístico na TV que dizia: duas pessoas encapuzadas de preto que flutuam andam destruindo a cidade. Eles dizem que estão à procura de um ovo. Mais detalhes no Jornal das 7. Então, Tae dizia: será que o que eles procuram é o Fluffy? Iona dizia: com certeza. Vamos, Tae. As duas saíam de casa. Tae com Fluffy no ombro embarcavam no carro rumo ao centro da cidade. Chegavam lá, saíam do carro. Avistam as duas criaturas. Iona e Tae encaravam eles e Iona dizia: quem são vocês? E um deles apontava para Fluffy e o ser encapuzado dizia: nós somos os sacerdotes do Neo-Império Gorgumiru e vocês têm algo que pertence a nós. Tae dizia: o que vocês querem com Fluffy? Eles diziam: esse ser que você carrega em seu ombro nós precisamos para criar um novo Kingstone. Para criarmos um novo guerreiro que será nosso novo grande rei, e dominaremos essa terra e vocês serão as primeiras eliminadas. Iona dizia: acho que vocês não me conhecem. Tae sorriu de canto e dizia: não conhecem mesmo. Fluffy saía do ombro de Tae e flutuava. Então Iona apontava o SD para Tae, apertava o botão e saía uma voz que dizia: Gal White. Tae se transformava em Gal White. Em seguida Iona virava o SD para si mesma, apertava o botão e saía uma voz que dizia: Gal Red. Iona se transforma em Gal Red e os sacerdotes lançam raios de seus dedos, atingindo elas mas sem causar dano algum. Tae e Iona iam em direção aos sacerdotes e elas arranhavam eles com as suas garras, pegavam eles pelos capuzes e jogam longe. E Iona dizia: hora de acabar com vocês. Gal Main Blaster. Então se materializava um canhão vermelho nas mãos de Iona, que mirava nos dois sacerdotes e Iona dizia: Final Modo Gal. Iona disparava um tiro de energia atravessando o peito dos sacerdotes que explodiam. Tae e Iona voltam à forma humana. Fluffy voltava ao ombro de Tae e Iona dizia: cada vez aparecem vilões mais esquisitos. Tae dizia: verdade. Tae e Iona iam até carro, entram no mesmo, voltavam para casa. Continua. Capítulo 12. A essência da heroína. Iona estava em Tóquio dando autógrafos no Tóquio Center, ouvia gritos de socorro, pegava seu SD nas mãos, saindo do local indo até da onde vinham os gritos e avista uma criatura tipo uma sombra. Iona dizia: quem é você? A criatura dizia: eu me chamo Gameri, sou o mestre das sombras. Iona dizia: e eu sou Iona, guardiã lendária. Então Iona virava o SD para si mesma, apertava o botão e saía uma voz que dizia:
Hatchwon. Iona se transforma em Hatchwon, e dizia, Fire Sword, e se materializava uma espada na mão de Iona. A mesma tentava golpear Gameri, mas o mesmo se escondia dentro de qualquer objeto. Rapidamente entrava em um objeto e saía de outro golpeando Iona, causando umas faíscas em seu traje. Iona fica tonta sem perceber. Ia parar em uma ponte, caía da mesma dentro de um rio. Gameri ria e dizia, bem, é o fim da guardiã lendária, haha. Iona conseguiu nadar até a beira do rio. Depois que saía do rio, colocava a mão na cintura, notava que estava sem seu SD, suspirava, triste, e dizia, puxa vida, perdi o SD. Voltando a pé para a cidade de Tóquio, Iona andava pelas ruas e Iona ouvia uma voz de homem que dizia, Iona, por que esse cara triste? Iona triste dizia, perdi o SD. Iona olha para o lado da onde vinha a voz e via um senhor de kimono preto em frente a um prédio. Iona sorria e dizia, Torra, quanto tempo? Iona ia até ele, o mesmo dizia, quanto tempo, como está? Iona de cabeça baixa dizia, lutei com um cara que entrava nas coisas tipo um espírito, ele era muito rápido e acabei tomando porrada e cai no rio e perdi o SD. Torra sorrindo dizia, você tem que ter percepção de onde ele vem, só isso. Vamos entrar na academia, vou te treinar. Iona minutos mais tarde dentro da academia estava vendada com a espada de madeira em suas mãos. Então Torra dizia, tente ouvir cada som à sua volta e tente golpear os vasos que balançam em sua frente. Iona tentava fazer o que Torra dizia e falhava, mas tentava outra vez, de até que horas mais tarde ela conseguia destruir todos os vasos e Torra dizia, está pronta para vencer o Gameri. Iona triste dizia, mesmo assim não tenho meu SD, não tenho poderes, como vou vencer? Torra dizia, o verdadeiro herói não precisa de poderes, mas sim coragem. Iona. Mal Torra terminava de falar, se ouvia gritos de socorro. Iona, com a espada de madeira na mão, saia do prédio junto com Torra. Os dois iam ao local de onde vinham os gritos e Gameri vendo Iona. Então Gameri ria e dizia, não conseguiu me derrotar, o que veio fazer aqui? Iona de cara fechada dizia, posso não te derrotar, mas pelo menos vou te impedir. Iona fechava os olhos. Gameri entrava e saía dos postes, tentava golpear Iona. Iona desviava e acerta Gameri na cabeça. O mesmo caía no chão. Iona rindo dizia, pode entrar onde você quiser, eu sempre vou saber onde você sai. Gameri irritado dizia, garota, insolente. Iona dizia, minha missão é defender a terra, seja como for, com poderes ou sem eles. Torra sorrindo dizia, isso mesmo, Iona. Logo o SD se materializa na cintura de Iona e Iona sorrindo olhava sua cintura e dizia, olha só quem voltou. Iona tira o SD da cintura, virava para si mesma, apertava o botão, saía uma voz que dizia, Jiraiya. Iona se transformava em Jiraiya, tirava a espada da bainha em suas costas, segurava com as duas mãos e dizia, Jiku Shinkuken. A espada se tornava uma espada laser. Gameri entrava em um poste, saía de um outdoor. Iona se preparava e dizia, golpe lateral. Iona cortava lateralmente Gameri. Na linha de cintura Gameri explodia. Iona volta à forma humana. Iona vira para Torra. Iona sorria e dizia, para ser uma heroína tem que ter coragem. Torra dizia, isso mesmo. Iona se despedia de Torra, chamava um táxi e entra no mesmo indo para casa. Torra acenava e do lado de Torra aparecia Bamba Soutchi. Bamba Soutchi dizia, ela está evoluindo bem, não acha? Torra dizia, sim, mas ela ainda não tem condições de enfrentar a cabeça de tudo isso. Bamba Soutchi suspirava e dizia, no dia em que aparecer saberemos. Continua. Capítulo 13. Velho conhecido. Iona dormia tranquilamente quando era acordada por gritos de socorro. Iona se levanta da cama e sai correndo até o local dos gritos e via crianças correndo de umas espécies de ninjas com máscaras estranhas como de dragão chinês. Então Iona, ficando entre as crianças e os ninjas, Iona dizia, ei, seus cabeças de dragão, quem são vocês? Um dos ninjas dizia, nós somos uns dos últimos descendentes da família de Mantor e viemos retomar nosso país. Iona ria e dizia, se me vencerem, quem sabe consigam conquistar o país.
Então todos os 5 ninjas vinham em direção a Iona. Iona pegava o braço de um, torcia, fazia cair a espada que o ninja segurava no chão. Em seguida jogavam o ninja em cima dos outros que caíam no chão. Logo a polícia chegavam cercando e prendiam os ninjas. Em seguida os policiais tiravam as máscaras dos ninjas e eram jovens humanos. E Iona dizia: ainda bem que não usei meus poderes, podia ter matado simples humanos. Em seguida as crianças pediam autógrafos para Iona. Iona com muito carinho e sorriso tendia a todos. Então Iona ouvia o alarme de mensagem em seu celular. Tirando mesmo do bolso, Iona lia a mensagem que dizia: Iona, te espero ao meio-dia para almoçar no lugar de sempre, beijos Id. Iona suspirava e dizia: ele me abandonou há 2 anos, sumiu do nada e agora quer conversar. Iona com cara fechada escrevia uma mensagem que dizia: ok, estarei aí, tenho muita coisa engasgada para te dizer. Iona minutos mais tarde chega em uma lanchonete. Entrava na mesma avistando um garoto japonês de cabelos vermelhos, olhos negros e com uma camisa branca e uma jaqueta por cima e calça preta, sentado em frente a uma mesa. Iona ia até o mesmo. Iona de cara fechada dizia: por que você sumiu? Só me diz isso. Id dizia: aconteceram muitas coisas, senta que vou te explicar. Mal Id terminava de falar, ouvia-se gritos de pessoas pedindo socorro. Iona dizia: acho melhor você explicar mais tarde, tenho que ir. Iona saía da lanchonete e ia em direção da onde vinham os gritos. Chegando lá avistava um polvo transparente. Quando Iona ia apertar o SD, o polvo laçava Iona com seus tentáculos, deixando-a mesma imóvel. E o polvo apertava Iona, que já estava quase desmaiando, quando caía no chão e o tentáculo se abria. Iona se levanta e via o polvo com um tentáculo cortado em frente dele. Via um guerreiro com aparência inspirada em um cavaleiro medieval, mas só que moderno e dourado, com detalhes, com um visor verde e espada dourada na mão. E o mesmo dizia: Iona, você precisa ser mais rápida. Iona dizia: quem é você? Sou o defensor do universo, Phantom Knight. Então ele com sua outra mão pega a pistola da cintura, dispara e dizia: Phantom Laser. Disparava um laser atingindo o polvo, que fica zonzo. Então Phantom Knight guardava a pistola e puxa uma pequena alavanca no cabo da espada, energizando a lâmina da espada, que se tornava uma espada laser. E Phantom Knight dizia: Phantom Slash. Phantom Knight cortava lateralmente o polvo, que explodia. Phantom Knight voltando à forma humana. Na verdade era Id, que se vira pra Iona. E Id rindo dizia: se não fosse por mim, hoje a guardiã lendária virava patê. Iona resmunga e dizia: por que você não veio comigo? E deixou eu quase morrer? Id dizia: era para ter mais emoção. Então, resmungando um com o outro abraçados, voltam à lanchonete. Continua. Capítulo 14. Vovô Guerreiro. Iona almoçava na casa de seus avós. Esfomeada, comia feito louca, pois a comida de sua avó era muito saborosa. Ela arrotava e dizia: que comida deliciosa. Sua avó admirada dizia: Iona, sua fome está maior ultimamente. Iona ria e dizia: é que ser cantora heroína faz eu gastar muita energia. O avô de Iona se levantava da cadeira, indo até uma estante, pegava um álbum de fotos grande e grosso, se sentava na cadeira, novamente folheava algumas páginas, parava virando o álbum para Iona. O avô de Iona, apontando uma foto, dizia: esse era eu me chamava Sparkman. Então Iona via seu avô vestindo com uma armadura vermelha com detalhes preto e um capacete vermelho e visor preto. Iona admirada dizia: Sparkman. Vovô, o senhor era herói? Ele dizia: sim, primeiro herói coreano. Então Iona vira o SD para seu avô. Iona sorrindo dizia: SD Scanner. Logo saíam feixes de luz do SD, passando por todo o corpo do avô de Iona. Então os feixes de luz se apagam e sai uma voz do SD que dizia: Sparkman escaneado com sucesso. O avô de Iona sorrindo dizia: sabe, sinto orgulho de ter uma neta que seguiu meus passos. Iona de cabeça baixa dizia: bem, vovô, ainda não sei bem lutar direito. Seu avô dizia: bem, o começo para ninguém é fácil, tipo, eu comecei já meio velho, mas dei conta do recado. Cada dia se melhora mais e mais. Iona dizia: legal, vovô, quer dizer que não sou tão ruim? Seu avô dizia: claro que não. Eu também não sabia muito bem lutar, mas fazia o que podia.
Mal seu avô acabava de falar, ouvia-se gritos de pessoas e Iona e seu avô saíam indo em direção da onde vinham os gritos. Chegando lá avistam dois monstros, um com cabeça de porco vestido com uma túnica vermelha e outro cabeça de lobo. Os dois iam destruindo tudo por onde passavam, cortando tudo com espadas. Então avô de Iona, admirado, dizia: "São Mr. Pig e Galar. Mas como? Eu destruí vocês no passado." Mr. Pig, rindo sarcástico, dizia: "Parece que alguém nos deu uma nova chance." Iona, com cara de brava, dizia: "Pois é, vovô, alguém está ressuscitando inimigos do passado." O avô de Iona, fechando os punhos, fazia pose, jogando os braços de um lado para outro, e o mesmo dizia: "Sparkman." O avô de Iona se transformava em Sparkman. Em seguida Iona virava o SD para si mesma, apertava o botão e saía uma voz que dizia: "Sparkwoman." Iona se transforma em Sparkwoman, versão feminina do Sparkman. Então Iona lutava com Galar e seu avô lutava com Mr. Pig. Iona e seu avô davam sequência de socos e chutes. Mr. Pig e Galar ficam zonzos. Iona e seu avô, energizando um dos punhos, diziam juntos: "Spark Mega Punch." Golpeavam no peito Mr. Pig e Galar, que explodiam. Iona e seu avô voltam à forma humana e Iona dizia: "Vovô, essa luta toda deu uma fome. Quando chegarmos em casa, vou pedir para a vovó fazer bolinho de banana." O avô de Iona, rindo, dizia: "Claro, também me deu fome." Então os dois caminhavam pela rua, voltando para a casa do vovô. Continua. Capítulo 15. Doce perigoso. Um terremoto abala a cidade. Iona acorda assustada, e as outras meninas também. Quando iam sair para se proteger de um possível desabamento, o terremoto cessava. Algumas horas depois, Sunny e Iona tomavam café e Sunny dizia sorridente: "Iona, hoje é dia da festa do doce na cidade." Iona dizia: "Oba, vamos descer e ajudar a enfeitar a cidade, e depois vamos na loja de doces do meu tio." Elas saíam de casa, embarcam no carro de Iona. Iona dirigia até o centro da cidade. Iona estacionava o carro. Logo saíam do carro, viam a cidade enfeitada. Lá encontram com Id, que dizia: "Oi, meninas." Iona dizia: "Oi, Id." Sunny dizia: "Oi." Iona olhava as barracas, porém via que todas estavam sem doces e dizia: "Por que ainda não tem doces nas barracas?" Id responde: "Foram roubados." Iona dizia: "Roubados como?" Id dizia: "Eles disseram que os doces desapareceram do nada." Quando Id termina de falar, acontecia outro terremoto. As pessoas se assustavam e corriam. Iona via seu tio se aproximar assustado e Iona dizia: "Tio, o que houve?" O tio de Iona dizia: "Quando eu estava abrindo a minha loja, dei de cara com um monstro em forma de cupcake. Ele comeu todos os doces da loja. Em seguida, ele soltou uma energia dos pés, fez a terra tremer e eu saí correndo." Iona pega seu SD de sua bolsa e dizia: "Tio, fique aqui. Eu, Sunny e Ed vamos achar esse monstro." Sunny e Ed juntos diziam: "Ok." Então eles saíam em busca do monstro, indo em todas as lojas de doces, até que acham uma loja sendo atacada. Iona, chamando o monstro, dizia: "Ei, cupcake gigante, é o fim do doce por hoje." O monstro cupcake se vira e dizia: "Glombers ataquem." Os Glombers, soldados chiclete, vão em direção a Iona, Id e Sunny, enquanto o monstro, indo para a rua, dizia: "Vou gerar mais um terremoto." Lá fora o monstro energizava seus pés, a energia ia para o chão gerando um terremoto. Em um prédio prestes a desabar, pessoas gritavam: "Socorro, alguém nos ajude." Id dizia: "Iona, Sunny, salvem as pessoas do prédio, eu cuido dos Glombers." Id levanta o braço com um bracelete dourado com uma pedra verde, apertava a pedra verde e dizia: "Phantom Change." Id se transformava em Phantom Knight. Id golpeava os Glombers um por um, eles derretiam e sumiam. Enquanto isso, Sunny e Iona saíam da loja. Então Iona virava o SD para si mesma, apertava o botão do SD, saía uma voz que dizia: "Souldraver." Iona se transformava em Souldraver. Então Iona, apontando o SD para Sunny, Iona apertava o botão do SD e saía uma voz que dizia: "Go Pink." Sunny se transformava em Go Pink. Então Iona dizia: "Sunny, vai atrás do monstro que eu tiro as pessoas do prédio." Sunny acenava positivamente com a cabeça. Iona ia para o prédio. Começava a tirar pessoa por pessoa.
Enquanto isso, encontrando o monstro, Sumi dizia: vim tirar tua cobertura. O monstro dizia: tente, garota. Sumi ia até o monstro, os dois trocavam chutes e socos. Sumi jogava rescue rope, uma espécie de corda, no monstro, laça ele pelo pescoço, puxando, jogava ele para lá e para cá contra o chão com o monstro. Já zonzo, ela diz: vê, Lancer. Materializava uma lança nas mãos. Sumi golpeava. O monstro em forma de V no peito dizia: vê, slash. O monstro explodia, e Id golpeava o último Glomber. Enquanto isso, Iona tirava a última pessoa do prédio. Então os três voltam à forma humana, ofegantes. Algumas horas mais tarde, Sumi e Oneide ajudavam a enfeitar a cidade. Continua. Capítulo 16. Shimizu. Iona tomava seu café da manhã quando via alguém bater em sua porta. Iona, indo até a porta, abria a mesma, olhava de um lado e de outro, não via ninguém. Quando olhava para o chão, via um envelope. Pegando mesmo do chão, abria e lia a carta que dizia: a Conferência de Defesa Metropolitana convida toda a população para a apresentação de um novo robô de defesa às 14 horas no Centro Tecnológico. Contamos com sua presença. Iona sorria e dizia: quem sabe vou ter mais tempo para mim. Vou convidar a Ryo e o Id para irem comigo. Horas mais tarde, Id, Iona e Ryo estavam sentados em umas cadeiras em frente a um palco e Ryo dizia: estou curiosa para ver esse tal robô. Id, desconfiado, dizia: não sei, não sinto um clima bom. Iona dizia: bem, toda essa nossa curiosidade vai ser morta já. O chefe de polícia Pongju subiu no palco com uma mulher. Logo em seguida, o chefe de polícia Pong, em cima do palco, anunciava com gritos empolgantes dizendo: senhoras e senhores, vindo diretamente do Japão, apresentamos Shimizu, o mais novo defensor da cidade. O povo da cidade aplaudia e vibrava, assoviava. O robô, que era redondo e tinha pernas como aranha, subia no palco, ficando ao lado da mulher de jaleco branco. Então o chefe Pong logo dizia: agora, doutora Azuka, criadora do Shimizu, irá falar sobre o robô. Tomando o lugar do chefe Pong, Azuka pega o microfone e dizia: senhoras e senhores de Seul, Shimizu é equipado com um super radar que detecta anomalias dimensionais que possam aparecer. Ele está equipado com um laser que irá desintegrar quaisquer tipos de monstro. Alguma pergunta, senhores? Um jornalista perguntava. Mas Iona defende o mundo todo e seu robô Shimizu terá essa capacidade? Azuka sorria e dizia: Shimizu se movimenta em velocidade ultrassônica, ou seja, pode ir a qualquer lugar do mundo em segundos, abrir portais dimensionais e viajar no tempo. Mais alguma pergunta? Mal Azuka termina de falar, aparecem dois monstros em uma fenda com aspecto de minhocas. Iona e Id se preparavam para se transformar, pois o povo estava apavorado. Quando a doutora Azuka dizia: se acalmem, Shimizu entrará em ação. Logo Shimizu, com 2 disparos de laser, desintegrava os monstros sem explodir, e Azuka dizia: viram sem explosões e mais rápido. Id, desconfiado, dizia: acho que conheço essa Azuka de algum lugar. Iona dizia: Id, relaxe você, e muito desconfiado. Azuka dizia: Ioneide, subam aqui. Shimizu tem que escanear seus dispositivos de transformação para saber que vocês não são uma ameaça. Ioneide subiu no palco e Dr. Azuka dizia: mostrem seus dispositivos. Id resmungava e dizia: eu ainda não confio nesse robô, mas por via das dúvidas vou mostrar meu Phantom Bracer. Id mostrava seu Phantom Bracer, Iona seu SD saia, feixes de luz que cobriam todos os 2 dispositivos, e os feixes se apagam, e Shimizu dizia: scanner feito com sucesso. Todos aplaudiam e Iona dizia: gente, vamos ter que ir, temos um show para fazer. Então Id e Iona desciam do palco indo até a Ryo, em seguida os 3 saíam do local. Algumas horas depois, as SNSD estavam no meio de um show quando uma fenda dimensional se abriu e saía um monstro que parecia um minotauro. Então Iona pega seu SD, mas rapidamente Shimizu aparecia por um portal, disparando lasers, desintegrando o minotauro. Iona pega o microfone rindo, anuncia dizendo: graças ao Shimizu vou me dedicar 100% à carreira de cantora. A Iona heroína acabou. As outras SNSD
com cara de espantadas diziam juntas. O que? Horas mais tarde, em seu laboratório Dr. Azuka via uma manchete que dizia: Yona deixa de ser heroína. Azuka ria maleficamente e dizia: tudo correu como planejado. Continua. Capítulo 17, Season Finale. Velha inimiga. Azuka em seu laboratório e até um dos robôs Shimizu indo por trás do mesmo. Azuka leva a mão em uma pequena maçaneta e puxava abrir um compartimento. A mesma colocava uma de suas mãos dentro do robô tirando um SD igual ao de Yona de dentro do robô. Azuka olhava o SD sorrindo dizia: perfeito, consegui clonar o SD da Yona. Azuka então apertava o botão do SD, toma um choque e dizia: por que não consigo usar? Deve ser travado, só é destravado pelo DNA da Yona. Ela guardava o SD em uma fenda dimensional e dizia: bom, está guardado, caso meu plano der errado posso usar o plano B. Azuka voltava para o robô, colocava a mão dentro do robô, ficava alguns minutos vasculhando e sem encontrar nada tirava a mão de dentro do robô, e dizia: por que o Shimizu não conseguiu escanear o Phantom Bracer? Logo se ouvia uma voz que dizia: porque ele não é deste planeta. Azuka se vira e via Id na porta de seu laboratório e com cara fechada Azuka dizia: como entrou aqui? Id rindo dizia: sem guardas e você deixou a porta aberta. Agora me diga quem é você. Azuka então fecha suas mãos, materializa uma armadura negra em seu corpo, ria e dizia: acho que agora você lembra de mim. Id se assustava vendo Azuka de armadura e dizia: você é a ajudante daquela coisa que combati no planeta Kinstar. Azuka ria e dizia: sim, e essa será a última vez que você vai me atrapalhar. Azuka então joga uns braceletes contra Id e prendia o mesmo contra a parede. Id tentava se soltar e dizia: Azuka, logo Yona também vai descobrir e vai acabar com você. Azuka ria e dizia: até lá já vou ter aprimorado Shimizu e vai derrotar Yona. Agora Shimizu acabe com ele. Shimizu estava prestes a atirar em Id quando se ouvia uma voz que dizia: Auto the Ringer Final Cannon. E uma bola de energia destruiu Shimizu e Id via Yona transformada em Jiban. E riu ao lado dela e Id dizia: por que demorou tanto? Yona riu indo até Id, soltava o mesmo e Yona dizia: foi para dar mais emoção. Id dizia: engraçadinha. Id olhava com cara fechada para Azuka. E Id dizia: parece que mais uma vez frustrei seus planos. Azuka ria e dizia: posso ter sido descoberta, mas vou matar uma boa parte de pessoas inocentes como minha vingança. Shimizu's código F. Yona dizia: Azuka, o que você fez? Azuka ria e dizia: só mandei meus robôs destruírem a cidade. Vocês escolhem ou me matam ou salvam as pessoas. Ryo ria e dizia: Yona me transforma em alguma coisa, eu cuido dela. Yona pega seu SD e aponta para Ryo, apertava o botão do SD e saía uma voz que dizia: Magihead. Ryo se transformava em Magihead e em seguida Id apertava a pedra de seu Phantom Bracer e se transformava em Phantom Knight. Ryo então dizia: agora vão. Depressa. Eu cuido da Azuka. Yona virava o SD para si mesma, apertava um botão e saía uma voz que dizia: Kamen Rider Decade. Yona se transformava em Kamen Rider Decade, abria um portal para a cidade Yona e Id atravessam o portal. Azuka e Ryo trocavam socos e chutes, então Ryo acerta um soco na cabeça de Azuka. Azuka ficava tonta. Então Ryo juntava os braços e em seguida abria os mesmos e dizia: Magi mágica. Red Fire Fênix. Ryo se transforma em uma fênix indo em direção a Azuka. Quando a Azuka estava prestes a ser atravessada no peito, Azuka é sugada por uma fenda dimensional. Ryo volta à forma humana e dizia: ela escapou. Que droga. Enquanto isso, Yona com o pé energizado golpeava o último Shimizu e dizia: esse é o último. O Shimizu explodia. Então Id e Yona voltam à forma humana e Yona dizia: foi uma boa ideia sua monitorar o laboratório da Azuka. Id ria e dizia: eu tenho um bom sexto sentido. Yona dizia: me preocupa aquele SD que ela fez para onde ela mandou. Id sorria e dizia: fica tranquilo, o SD só funciona com você. Yona dizia: é verdade.
Ide, de onde você conhece a Azuka? Reed dizia, um dia te conto. Mas é melhor você se preparar porque a Azuka tem uma companhia. Em outro lugar, em uma espécie de sala, Azuka estava sozinha e ouvia uma voz que dizia: seu plano falhou. Azuka dizia: da próxima vez não falharei. A voz estranha dizia: assim espero. Da próxima vez não te salvarei. Continua na próxima temporada. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe e ativa a porra do sino. Bye.